Alemanha é uma potência em vários setores, não só econômico, não só político, como no futebol, em esporte, né? Em vários segmentos, a Alemanha pode chamar de uma potência industrial, uma potência capitalista, e a líder da Europa, né? Já que a gente está falando. Vimos lá a Inglaterra, né? O Reino Unido, a princípio, muito muito pioneiro, o primeiro a se industrializar, mas perde força nesse processo. Vimos os Estados Unidos, que também é uma colônia que vai se desenvolver de forma até autônoma, mas não consegue se desenvolver de certa forma muito rápido, mas vai virar uma potência, né, aqui no norte da América, e a Alemanha vai tomar hoje essa, a gente pode chamar de dianteira dentro da Europa. Então a Alemanha, ela vem se destacar justamente pelo seu processo de industrialização. A Alemanha, até no livro de vocês aí, na 176, que a gente está acompanhando isso, ela só vai começar a se industrializar realmente e em toda a Europa no final do século XIX, ou seja, a indústria se espalha pela Europa. Então, no primeiro momento, as indústrias se localizavam próximas às bacias do Carbonífero, ou seja, mais tarde, com a ampliação de energia elétrica e de rede de transporte, as indústrias se fixaram mais perto das grandes cidades, marcada pelo consumidor de abundância de mão de obra, ou seja, aquele velho processo de industrialização que a gente já vê, né? O que são os conceitos realmente de industrialização. Então, hoje as indústrias vão em busca de vantagens locacionais para baratear os custos de produção, entre outras coisas, algo que a gente já viu e foi algo que vocês responderam na avaliação de vocês, a questão de locacionais, questão de mão de obra dentro da ideia industrial, caiu tudo isso aí na prova, não é verdade? Débora, você fez as minhas provas, fez? Geografia, filosofia, fez todas, né? Só todo mundo fez aqui, né? A avaliação, eu já dei um levantamento lá, eu senti falta de muito pouca gente. Adilson. Oi, fala, É Débora. porque eu tava no interior, aí eu tava usando dados, eu falei até pra Rosimar. Aí eu Ah, cheguei hoje, aí eu tô tentando colocar as que eu não fiz ainda, entendeu? Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. isso, faça as 3, viu? Tá, Tá? tá bom. Pode, se quiser usar até esse tempo para fazer isso, você pode fazer, tá? Tá bom, Então, vou lá, tchau. tá, pode fazer. Fica à vontade. Então, meninos, essa questão da industrialização, ela vai na Alemanha. Por que a Alemanha se destaca dentro desse processo industrial? Porque ela tem uma industrialização tardia. O que é isso, professor? Porque com industrialização tardia é bom, já que o país não era uma grande potência, a Alemanha ela demorou até para virar a Alemanha, ela fazia parte da região da Prússia, né, dos povos germânicos ali, naquela região, e até a unificação da Alemanha é algo que vai demorar bastante. Então, assim como a da Itália, a Alemanha é um dos últimos países modernos, industrializados, a se industrializar e a se unificar também. A unificação da Alemanha é algo muito tardio, algo que vai acontecer bem depois, quando a Alemanha vem se industrializar, é quase no século XX. Mas aí você pode perguntar, professor, mas você falou dos países que se industrializaram primeiro, como a Holanda, como a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, saíram muito na frente nessa questão econômica. E eu digo correto, só porque aconteceu algo específico com a Alemanha que vai explicar esse processo. Que está aqui na 176 do livro de vocês, certo? Nós vamos caminhar aqui. Então, a distribuição industrial na Inglaterra, né, todo aquele processo, tal, na zona de Manchester, vai contribuir lá para o século XIX para a Alemanha se desenvolver. Então, a Alemanha, a partir da unificação política do território, o processo de industrialização acelerou para os fins do século XIX. Um mercado integrado econômico, ou seja, instituições de uma única moeda, ampliando o mercado interno e acumulação de capitais. Então, através dessa acumulação de capitais, a Alemanha fez da sua zona sua zona econômica um fortalecimento para sair na frente dessa questão industrial. Então, assim,
A Alemanha teve colônias? Não tinha colônias. Envolveu-se em guerras para conquistar território, mas isso bem depois. Disponibilidade de grandes jazidas de carvão, mineral, principalmente na bacia de Ruhr. A gente vai entender o que é essa bacia de Ruhr, tem um slide específico só para isso. É a região industrial da Alemanha, né? Fica na região, a parte mais rica da Alemanha, que fica ali realmente ao norte da Alemanha, faz fronteira com os Países Baixos e com a Bélgica, essa região da bacia de Ruhr, onde fica a cidade de Colônia, a cidade de Dortmund. Então, essas cidades vão ter o quê? Uma facilidade de transporte de hidrovias, e vai ser a parte mais rica da Alemanha, e a parte industrial. A concentração, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um mapa, vocês vão ver que a concentração econômica das grandes empresas alemãs vão estar nessa bacia de Ruhr, né? Ou seja, principal, e era muito próximo, por ser próximo ali dos Países Baixos, entenda a Holanda, ela ia direto para Roterdã, né? Então, o principal porto da Europa. E no contexto de Guerra Fria, a Alemanha Ocidental capitalista, ou seja, beleza. Quando a Alemanha tem essa vantagem que eu estou falando para vocês, é porque já está no século XIX. A gente está no século XIX e no final do século XIX para o começo do século XX, a Alemanha começa a virar essa potência que ela está virando na questão industrial, não a potência econômica, uma potência industrial. Principalmente com as bacias aí da região de Ruhr, ali próximo ao norte da Alemanha, nos Países Baixos, e com isso, a Alemanha abocanhou economicamente. Ela já estava se industrializando de forma moderna na questão do petróleo, na questão de exploração energética, montadoras de carro, principalmente que a gente conhece do... Oi? Eu acho que está querendo cortar. Tem duas aí já. Não sei se é a minha internet ou a tua. O sol está cortando aí? Tá cortando o meu também. Eu acho que é a tua, Adilson. Peraí. Às vezes esse fone aqui, eu tô achando que esse fone não tá lá essas coisas. Melhorou? Melhorou. Mas é porque, tipo, fala e volta. Não, é a oscilação da internet. A internet está horrível esses dias, principalmente aqui, mais para dentro, assim, mais interno de casa, tá horrível. Fica caindo muito, mas melhorou, né? Eu também estou meio desconfiado desse... Eu participei de uma reunião no final de semana, que quando eu tirei o fone, melhorou. Eu estava meio que não estava bom, mas melhorou? Tá cortando não, né? Pra gente seguir? Agora não. Tá mais não. Certo. Então, meninos, o que vai acontecer? A partir dessa unificação da Alemanha, né, consegue explorar. Então, essa industrialização já na segunda revolução industrial é algo que vai dar um suporte para a Alemanha. Porque por que é bom? Por que foi bom para a Alemanha já pegar esse processo da segunda revolução industrial? Porque ela estava equipada, já tinha grande formulação, já tinha uma estrutura econômica numa região, somente nessa bacia do rio Ruhr. Então, com isso, a Alemanha, todo mundo sabe aqui, não é segredo para ninguém que ela perdeu as duas guerras, né? Aí eu imagino para vocês, ou seja, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1946, 45 para 46, a qual a Alemanha é a maior derrotada, a Alemanha nazista, né? E mesmo assim, a Alemanha, em tão pouco tempo, se você pegar de 1946 para cá, é pouco tempo. A Alemanha consegue ser uma potência se reerguendo dessa forma. Lembrando que no pós-guerra, a Alemanha perde território, né? A própria Berlim, a capital, é dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos, que é o que aparece aí, ó. A Guerra Fria, né? A Alemanha Ocidental capitalista, ou seja, a Alemanha Oriental fica com a União Soviética e a Alemanha Ocidental fica dominada pelos Estados Unidos. Então, com esse domínio dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai dissolver, realmente implantar, através do Plano Marshall,
né? Já eu explico o plano Marshall, a gente vai chegar lá, começa a industrializar, a investir mais na indústria capitalista da Alemanha. Então, e a Alemanha Oriental, que era mais socialista, né, ligada à questão da União Soviética, era bem planificada, controlada pelo Estado, lenta, produtiva, parque industrial bem defasado, ou seja, até hoje a Alemanha se concentra nessa região mais ocidental, a Alemanha Oriental, que pode dizer que é uma Alemanha mais oriental, até hoje ela é pouco desenvolvida. Não é os maiores parques, por mais que na Alemanha, diferente da Inglaterra, que a gente viu dos Estados Unidos, que tem parques industriais, a Alemanha não. Por mais que essa parte da bacia do Rio Ruhr seja uma parte industrial interessante, mas não é a principal parte da Alemanha. Ela é a principal em si, economicamente industrial, mas a indústria está em todo o país. Por isso que ela consegue ser uma potência dentro da Europa hoje, né? Porque ela está bem distribuída. Essa distribuição vai favorecer a isso. Então, na Guerra Fria, né, a Alemanha perde seu território, é dividida pelos Estados Unidos e pela URSS, né, União Soviética, e passa ao lado ocidental ficar bem industrializado, principalmente com o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é um plano americano, a qual os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a reconstrução dos países devastados na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, e aí até 1990, né, em 1989, o Muro de Berlim cai e a Alemanha é reunificada, ou seja, a Alemanha Ocidental e Oriental passa a ser uma coisa só, a partir do Muro de Berlim. Então, a região de Ruhr, no Reno, né, no Rio Reno ali, maior concentração industrial devido às reservas de carvão, transporte, mão de obra e mercado consumidor. Então, com isso, após a unificação, acaba a Guerra Fria, entre aspas, e a Alemanha volta a ser dona do seu território, tem essa unificação econômica, né, de virar uma nação só, e o Plano Marshall, né, que é os Estados Unidos emprestando dinheiro, muito, principalmente para a parte capitalista. Então, os parques tecnológicos de Munique, Czech Park, Renânia, esses parques vão contribuir bastante para a industrialização na leste oriental, foram comprados após a reunificação da Alemanha. Então, com isso, vejam aí o que eu falei, há uma distribuição econômica dentro da Alemanha em si, né? Por mais que a Alemanha oriental fique um pouco mais lenta, mas há uma distribuição econômica aí dentro do território, certo? Tranquilo até agora, está dando para compreender que a Alemanha, ela, só recapitulando, ela é uma potência, mas ela só vai se industrializar na Segunda Revolução Industrial, perde as duas guerras mundiais, mas mesmo assim, no pós-Segunda Guerra Mundial de 46 para cá, ela consegue ser o país, a maior potência europeia. Ela é a líder dentro da União Europeia, e a gente vai entender, a partir de agora, por quê. Dá para compreender isso, por enquanto? As bases econômicas, as bases industriais, desculpa, que é o que a gente já está estudando faz tempo. Tá? Sim. Sim, né? Tá, Fernanda, Cleito, tranquilo aí? Os demais aí, os meninos chegaram agora. Tá, né? Tá, Cleito? Tá. Tá. Então, vamos para frente, né? Então, o áudio melhorou aí, Fernanda? Melhorou, não tá mais cortando, não. É porque eu estou segurando. Então, pronto. Aqui, ó, o Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr é essa região aqui, à minha esquerda. Dá para vocês verem aí que esses são a distribuição de empresas do setor industrial na Alemanha, a distribuição geográfica. Esse mapinha branco é a Alemanha, obviamente, né? E você pode ver que à esquerda, à minha esquerda, há uma concentração de muitas empresas, né, de muitas marcas dentro da Alemanha. E essa região é a região do Vale do Ruhr, que é basicamente onde estão as maiores empresas da Alemanha. E onde é um setor muito forte, as principais cidades. Ó. Quando a Alemanha é dividida, dividam bem no meio do território aí da Alemanha.
Alemanha Ocidental e Oriental, ou seja, à minha esquerda está a Alemanha Oriental, ou Ocidental, e à direita a Oriental, ou seja, até hoje não há uma divisão assim tão grande de empresas. Ó. Passou esse tempo todinho, mas o lado à esquerda... Oi. Aí, quais são as cidades que têm mais empresas na Alemanha? Aqui, tá vendo esse concentrado, Isabel, de empresas? Tá? Bem à esquerda, bem ao norte. Essa concentração é a cidade de Colônia, cidade de Dortmund. São as cidades mais industriais na Europa até hoje. Munique nem é tão muito menos Berlim. Não são as cidades mais industriais. O parque industrial é essa cidade de Colônia, uma outra que faz fronteira com a França, esqueci o nome da cidade aqui agora, mas já eu lembro. Então, de Dresden, a cidade de Dresden também. São essas cidades, Colônia, Dresden, Dortmund, são as cidades mais ricas da Alemanha, justamente porque se concentrou a industrialização lá. E até hoje pode ver que a industrialização nesse vale no Vale do Ruhr, ele é muito importante para a divisão industrial da Alemanha, né? Então, isso aí é muito importante. Então, como é que um país que foi devastado por 2 guerras, perdedor de 2 guerras, vira o país mais importante da Europa, né? Ou seja, do continente teoricamente mais rico, tirando os Estados Unidos, que, como fica em outro continente, não dá para a gente comparar, mas dentro da Europa é o país mais rico. Como é? Mas olha aí, ó, só a gente vendo por cima. Olha as marcas da Alemanha. Puma, né, Volks, a gente vai ver a questão das montadoras no próximo slide. Adidas, todas essas empresas são empresas alemãs, a qual são empresas mundiais, né? A Alemanha tem um território pequeno. O território da Alemanha talvez seja do tamanho do território de São Paulo, ou de pequenos de estados não tão muito grandes, né? E uma população também grande. Há uma concentração urbana na Alemanha é muito grande, assim, as cidades são cidades bem populosas. Então, essa relação de pessoas e industrialização, ela está totalmente acompanhando todo esse processo que a gente está vindo aqui, desde lá do Reino Unido, passando por todos os outros países que a gente já estudou, como os Estados Unidos, e com a Alemanha não vai ser diferente. A diferença é só que a Alemanha pega só a segunda revolução industrial e consegue virar uma potência, justamente por causa do plano Marshall e porque ela estava preparada, né, industrialmente. Tinha um polo industrial que conseguiu suprir suprir essa demanda e crescer economicamente. Ó. Talvez, pelo menos aqui a nível de Brasil, essas marcas, só coloca aí a Chevrolet, né, que é a General Motors, que de marcas mais conhecidas aqui no Brasil. Ou seja, BMW, Scania, né, que é a Mercedes, né, Mercedes Scania, Audi e Volkswagen são empresas alemãs. Ou seja, tá aí talvez esteja juntamente com a Chevrolet, que é a General Motors, estejam as 5 maiores montadoras de carro do mundo. Ou seja, dessas 5, 4 estão do território alemão. Aí não tem como um país desse não ser muito rico, né, cara? Imagina você comprar uma BMW, sabe que é um carro muito, muito caro. A Mercedes também é um carro... são produtos considerados de luxo, né, somente para o Brasil, porque são importados da Alemanha, por mais que tenha a globalização, mas não tem como você diminuir muito o preço, porque eles são fabricantes de motores, o motor é feito na Alemanha, a Audi, né, que é basicamente na linha de carros de luxo, né, a Audi, ela produz carros, geralmente carros elétricos, né, assim, que não tem câmbio manual, então é algo muito importante, é uma montadora muito importante. E a nossa Volkswagen, né, até o Fusca, ele é da Volkswagen, quando em 1950, 55, lá no governo do JK, ele fecha um acordo com a Volkswagen, né, para vir produzir o Fusca aqui no Brasil. Era Fusca, Brasília, e tem um outro carro lá que eu nunca lembro o nome dele, para vir aqui para o Brasil, ou seja, mas
a Volks, ela é uma das empresas mais importantes do mundo. E todas essas, se a gente voltar aqui, ó, estão dentro desse território da Alemanha. Aí vai enriquecendo isso aí. Imagine essas montadoras não só vendendo produtos, mas exportando tecnologia para o mundo inteiro. Você vê naquele Fórmula 1, quem domina hoje a Fórmula 1 é o motor Mercedes. Só para a gente ter aqui uma base, um exemplo meio tosco, mas é o que domina. E com isso, vai fortalecendo esse território rico. Porque, meu amigo, esse território aí, você pegar aqui o estado de São Paulo, que é um estado talvez seja menor do que a Alemanha, mas não vai passar nem perto da riqueza, né? Porque, imagine, você está falando de multinacionais, de empresas que são mundialmente conhecidas, né? Puma, a Volkswagen, entre tantas, né? Que vão ter uma produção, a Volkswagen é mais na região central, lá na cidade de Wolfsburg, né? Por isso que é Volkswagen, porque ela é da cidade de Wolfsburg. E esse domínio aqui mais desse leste da Alemanha, norte-leste, justamente porque há uma concentração industrial aí nesse setor e faz com que a Alemanha seja o maior país economicamente desenvolvido dentro da Europa, né? Ó, Bayern de Munique, os meninos conhecem aí, né? Hoje era e as meninas também. O Matheus não está na aula hoje, ele que gosta do futebol europeu. O Bayern de Munique é o atual campeão da Liga dos Campeões, que é o campeonato mais difícil e mais caro do mundo. Ou seja, ele fica na cidade de Munique, obviamente, Bayern de Munique, né? Na cidade de Munique, que é uma cidade industrial também, e ele é patrocinado pela Telecom, que é esse T aí que tem no uniforme dele. A Telecom é simplesmente a maior empresa de comunicação da Europa. Não é coisa pouca. Ou seja, o Bayern de Munique ele domina o cenário alemão, ou seja, no futebol, né? Há muitos anos, é dominante, não tem quem chegue nem próximo a ele, e justamente por causa de quê? Por causa desse investimento. Ou seja, ele é de uma região rica da Alemanha, a qual tem um investimento, imagine, a maior companhia de eletrônicos da Europa, que é a Telecom, é o patrocinador do Bayern de Munique, assim, de ter sócios que são quase donos do clube também. Mas imagine, um país como a Alemanha domina o cenário de eletrônicos dentro da Europa. Quem mais vende, produz produtos eletrônicos e nesse sentido dentro da Europa é a Telecom. Ou seja, ela é quem mais vende dentro da União Europeia. Então isso é algo que explica muito porque que o time da Alemanha é o time campeão da Europa, justamente por causa do investimento. Então, e esse investimento não é pouco, pessoal, e não é uma empresinha assim de qualquer, não. A gente está falando de uma das maiores empresas mundiais e a maior da Europa, né? Da Europa, porque a gente sabe que a Europa ela é um continente grande, mesmo se a gente descontar só o período da União Europeia, né? Na região dentro da União Europeia, do bloco econômico, mas mesmo assim vai ser algo dominante. Então, se explica muito onde que o Bayern de Munique está, justamente pelos seus patrocínios, pelo investimento que é feito. A variação de PIB, né, dos países, ou seja, isso é uma projeção aí lá do mês 5, mesmo aí já com a pandemia, estou atualizando um pouco essa questão, mas a Alemanha vai ter uma retração, obviamente, como todos os países do mundo, mas ela não vai ser um dos países que mais vai sentir. E a Alemanha é um dos países que melhor tratou a pandemia. A Alemanha foi um dos países que mais fechou, foi um dos países com menores índices de morte por Covid-19. Por quê, professor, que não morreu? O pessoal do povo da Alemanha, eles tem mais resistência ao vírus? Não. Simplesmente tem mais... só vai ter uma noção, um comparativo ali dentro da Europa mesmo. A Alemanha tinha mais que o triplo de leitos de UTI do que a Itália. A Itália foi um dos países que tem o maior índice de morte, né? Assim, na questão da proporção em um tempo muito rápido. E a Alemanha não teve um índice
teve muito infectado, tem ainda, né, que a pandemia não passou, mas a Alemanha não sofreu bastante com morte, porque já estava estruturado, tinha uma estruturação para enfrentar, tinha bons leitos de UTI já, que deram esse suporte aí para ela virar, basicamente, o que ela é, né, que é essa grande potência. Então, com isso, mesmo assim, ela é a nação mais rica dentro da Europa, é a líder da União Europeia, mas mesmo assim ela também vai sofrer, como todo mundo vai sofrer, né? O Brasil já está aí com quase menos 10, né? Uma retração econômica gigantesca, mas a Alemanha vai se manter ali, -2, a -1, também está tendo uma rápida aceleração econômica, né? Industrial, seu polo industrial não parou muito, e tem tratado esse momento tão difícil que o mundo inteiro passa de forma mais competente do que outros países. Do que outros países europeus, né? Do que os outros países europeus, em países como a Itália, a França, trataram muito mal isso. E aí são países que vai ter uma consequência direta onde? Na economia, na questão industrial. Porque quanto mais você para a economia, para de produzir, principalmente para quem produz a escala mundial, né? Como é o caso da Alemanha, vai sofrer bastante. Então, esse pequeno país na Europa, a qual perdeu 2 guerras, passou por uma divisão dentro da sua capital, lá em Berlim, conseguiu se reunificar em 1990, tendo noção, em 1990 eu já era nascido. Ou seja, a Alemanha moderna, para PIB, para ter um PIB maior da Europa, a Alemanha é mais jovem do que eu, só para a gente ter uma noção. Porque está falando dessa Alemanha aí do pós-guerra, né? Não é da Alemanha antes, né? Porque, obviamente, conseguiu se industrializar, ter uma indústria mínima há bastante tempo, mas esse processo de unificação e boom econômico, ela tem há 30 anos, né? De 1990, 2020, 30 anos. Ou seja, em 30 anos ela consegue se transformar na maior potência da Europa, que não é pouco. Vejo que é isso que eu falei no começo da aula. É um caminho inverso do Reino Unido. O Reino Unido larga na frente nesse processo, mas não consegue segurar não consegue acompanhar, né? Aí explica muito aqui, ó. A maioria dos setores, é porque essa imagem é muito pequena. Deixa eu tentar dar um F5 aqui. A gente vê. Aparecendo maior aí para vocês? Tá? Tá. Né? Ó, a maioria do setor da Alemanha que ela explora é o quê? Ó? Setor automobilístico, né? Na questão de produção de carros modernos, petróleo, né, nessa região mais aqui, e o resto, no demais, assim, de mais relevante, comunicação, né? Com a Tecom, e a região aqui do Vale do Cor, essa região aqui à esquerda, é produção de quê? Produção eletrônica, siderúrgica, ali a March, que é uma grande siderúrgica dentro da Alemanha, ela domina ali a região da Dinamarca, já é um patrocinador até forte, ali a Haniel, que é uma marca também de exploração de óleo, dessas coisas, que ela é uma marca muito forte no handball europeu, patrocina muito time no handball, a Camais ali também, e várias empresas que vão basicamente explorar esse setor siderúrgico, esse setor mais forte dentro e a questão energética, que é o que é importante hoje. Justamente a Inglaterra se perdeu porque ela ficou explorando muito aquela questão colonial. A Alemanha ela não teve nenhum polo colonial, não passou por isso. Ela se reunificou, foi para a primeira, teve uma unificação, foi para a Primeira Guerra Mundial, perdeu, foi tomado seu território, devolveram, se envolve lá depois com o maluco do Hitler, na Segunda Guerra Mundial, perde, é tomado o seu território, tem que pagar uma dívida gigantesca porque perdeu a guerra, depois participa do Plano Marshall de crescimento econômico, mas depois tem que pagar para os Estados Unidos esse empréstimo do Fundo Monetário Internacional, do Plano Marshall. Então, assim, e mesmo assim, em 30 anos,
ela consegue ser a maior potência da Europa, ao contrário do Reino Unido, que conseguiu cair nesse processo. Então, qual que é a explicação? Já tinha um polo industrial mínimo, ou seja, estava preparado para o que era um mundo moderno. Então, que aí a gente vai ver a nossa próxima potência na próxima aula, o Japão. Aí o Japão já está preparado demais. Antes quando a gente está quando sai, um exemplo só, o celular mais moderno aqui no Brasil, no Japão ele já é tecnologia ultrapassada, para você ter noção. Isso é estar preparado industrialmente, né? Setor de eletrônico de qualidade é com o Japão. As outras montadoras mais importantes que não estão na Alemanha estão aonde? No Japão. Mitsubishi, Toyota, estão no Japão. O que não está na Alemanha, o que não é as montadoras da Alemanha são do Japão. Por isso que são as grandes potências. Não há, pessoal, fórmula mágica, não. É algo extremamente histórico de construção de planejamento para se virar uma potência. Então, por que a gente aqui no Brasil está anos-luz dessa questão? A gente não tem uma boa gestão industrial, a gente não tem algo que dê para produzir. As nossas empresas, o que produz, tem que segurar muito no mercado interno. Então, é muito complicado. É muito complexo, não dá nem para a gente se comparar com esse processo europeu. Certo? Alguma dúvida aí, até aí, com essa questão da industrialização da Alemanha? Não? Não. Pois é, aí, então, eu esqueci de comentar aqui quando eu falei do Bayer, que eu coloquei justamente para falar sobre isso. Esqueci. Então, o Bayer, ele fica na região, todo mundo já ouviu falar sobre a região da Baviera, que é um centro industrial antigo, e com o tempo se transformou no mais importante parque tecnológico da Alemanha, onde se concentram empresas de setores eletrônicos, automobilístico e biotecnológico, ou seja, por isso que ele é uma potência. Por isso que a Alemanha consegue patrocinar algo a ser o melhor time da Europa na atualidade, e já patrocina há muito tempo, porque a Telecom, aí, como eu falei para vocês, é a maior do setor energético da Europa. Energético não, de tecnologia, né, de gestão de tecnologia, e vende para a Europa inteira. Então, pessoal, isso não é por acaso. Ninguém vai virar uma potência europeia, ou a maior potência europeia, sem ter uma base industrial. Então, a base industrial é muito importante para um país desenvolvido. Já que aí vocês vão ver, quando a gente vê, logo breve, passar para o próximo capítulo, a gente vai ver os países subdesenvolvidos. Aí não vai ter uma indústria sólida. Você não vai ver na Índia uma indústria sólida, assim, bem dividida, bem dinâmica. Geralmente, os países desenvolvidos, eles vão em um setor só. O Brasil, até quando teve como um país subdesenvolvido, era vendendo o quê? Soja, petróleo, carne, ou seja, é algo bem um produto só. Não tem essa dinâmica industrial que a gente está vendo aqui no Vale do Rio. Não tem. Você não consegue concorrer e nem tem indústria, polos industriais dinâmicos dessa forma, para uma concorrência, para virar uma potência. Então, viram subdesenvolvido, mas vender, ou até em crescimento em ascensão, mas vendendo um produto só, ou uma gama pequena de produtos bem limitados. Certo? Pronto, não é aqui não. Restante da Europa, né? Paris, Londres, são ricos mercados consumidores, redes de transporte, serviços, excelente mão de obra, abundante, atrai indústrias de diversos setores automobilísticos, metalúrgica, etc. Presença de bacias dos carbonetos no nordeste da França, Bélgica, República Tcheca, ao sul da Polônia e a Ucrânia. Atrai indústrias indústrias pesadas. O que é indústria pesada? Indústria de base, ou seja,
A Alemanha ela não investe em indústria pesada. Indústria pesada é mais ou menos o que o Brasil poderia oferecer. Oferecer o petróleo, ele está meio encaixado dentro do que seria a indústria pesada, né? Os derivados, derivado de ferro. Isso é indústria pesada. Então, por isso que não é tão desenvolvido. A indústria italiana se concentra em Milão, né? Em Gênova, Turim. E a Rússia é um dos países mais ricos em recursos minerais e energéticos, possuindo uma grande quantidade de indústrias de base. Obviamente, a Rússia ainda fez parte do bloco lá, era o principal país do bloco da União Soviética, e ela mantém e conseguiu se solidificar muito na questão da base, né? Como a União Soviética não tinha essa pretensão capitalista de produzir carros, de produzir bens de consumo, né? Bens de consumo capitalista, eles investiram muito em quê? Em matriz, exploração mineral, exploração energética, e entre outros setores. Então, a Europa ela é o que ela é, e a Alemanha é a líder disso, não é por acaso, não. Tem uma explicação que é uma explicação estrutural. Nada, você não vai conseguir fazer a casa começando pelo teto, né? É impossível. Então, assim, só pega